Muitas coisas do nosso dia a dia ou são usadas de maneira errada ou simplesmente têm uma função que nós não conhecemos. E isso vale para as coisas mais comuns de sua casa, como seu celular, a pia do seu banheiro e até mesmo uma garrafa de vinho que você tomou no último final de semana. Hein? Eu sou Ivan Lima e vou mostrar para vocês, em 10 minutos, algumas curiosidades que você não sabia. Por exemplo, você sabe para que serve aquele pequeno buraquinho nas janelas dos aviões? Talvez você nunca tenha percebido ou não dado atenção, mas nas janelas dos aviões existe um pequeno orifício para a segurança do voo e dos passageiros. A estrutura das janelas do avião é feita de acrílico e a maioria delas tem um painel exterior, um painel central e um painel interior. Até aqui tudo bem para vocês? Já o furinho que atravessa essas 3 camadas serve como uma válvula de escape, fazendo com que a pressão entre a atmosfera e o interior do avião esteja equilibrada. De forma mais clara, o buraco faz com que a pressão da cabine seja aplicada apenas no painel exterior, evitando que os outros painéis se quebrem, deixando assim a vida dos passageiros segura. Ele também evita que a janela fique embaçada, dando aquela bela visão de quando estamos viajando de avião. Viu como um mínimo detalhe pode passar despercebido? O mesmo acontece com uma pequena característica dos celulares. Você é usuário do iPhone? Se a resposta for sim, eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado para que serve o furinho do lado da câmera. Do iPhone 5 para frente, a Apple modernizou seus celulares e colocou o furo do lado do obturador. E a função desse orifício faz toda a diferença na hora de usar a câmera do seu celular. Esse detalhe é um microfone extra que melhorou consideravelmente a qualidade dos áudios na hora de gravar vídeos. Além dos outros 2 microfones, um que fica perto da câmera frontal e outro na parte de baixo do telefone, o terceiro serviu para que o som capturado fosse mais limpo e nítido, pois o áudio é pego de todos os lados. Mas será mesmo que é necessário tanto microfone assim? Se você gosta de fazer vídeos com alta qualidade para postar nas redes sociais, os 3 microfones ajudam a eliminar os ruídos e aumenta a qualidade do áudio. Outro detalhe do celular que muita gente não sabe para que serve são esses indicadores de umidade. Sua função? Indicar se entrou água no celular. Em muitas baterias existem esses indicadores, um pequeno quadrado ou um círculo que muda de cor clara para vermelho quando a superfície entra em contato com a umidade. Desde o iPhone 5, a Apple colocou esse indicador no buraco do chip e você só vai conseguir enxergá-lo com a ajuda de uma lupa ou de uma lanterna. Nas garrafas de vinho também existe algo curioso e que pouca gente sabe para que serve. Você já percebeu que embaixo de algumas garrafas de vinho existe um fundo côncavo? Você consegue imaginar a sua função? Bom, antigamente, as garrafas de vinho não eram tão resistentes quanto as que temos atualmente. Por isso, eram feitos fundos côncavos, para que assim ajudasse a distribuir melhor a pressão interna, tornando a garrafa mais resistente. Quando isso não era feito, era comum as garrafas acabarem estourando por causa da pressão gerada pelo gás carbônico. Depois, o furo também acabou ajudando na hora de servir a bebida. Agora, eu quero falar de um objeto muito comum nas escolas e que talvez você já tenha usado. Quem se lembra da borracha que supostamente apagava a caneta? Durante muito tempo, as pessoas diziam que a parte azul da borracha, de marca Merkur, era capaz de apagar caneta. Mas será que isso é verdade? Bom, segundo a marca, a borracha realmente pode fazer isso, mas é um pouco diferente da maneira que vocês estão imaginando. O fato é que a parte azul é um pouco mais abrasiva, pois possui cristais pontiagudos em sua composição, o que permite que este lado gaste um pouco do papel. Então, quando você passa o lado azul em uma folha de papel, você não está apagando a tinta da caneta, como faz com o lápis, mas sim lixando o papel para causar o mesmo efeito. Portanto, durante toda a sua vida, você não foi enganado.
apenas não te explicaram direito como é que tal borracha azul funcionava. Esse item que vou citar agora, eu aposto que você já deve ter visto dezenas de vezes na sua vida e quebrado a cabeça pensando na sua função. Eu estou falando daquele pequeno furo que fica na parte superior das pias dos banheiros. E acredite, a resposta é muito mais óbvia do que você pode imaginar. Segundo algumas fontes da internet, o nome desse buraco é extravasor de água. E como o próprio nome diz, ele serve para ser uma saída alternativa para a água, caso um dia a pia fique inundada. Vamos supor que por algum motivo você esqueceu o ralo tampado e a torneira aberta. Se sua pia tiver esse buraco, ele vai evitar que seu banheiro seja alagado. Nas pias mais novas, alguns modelos atuais vêm sem o extravasor de água, enquanto outros são um pouco mais discretos. E aqueles cilindros dos carregadores de notebook? Você já deve ter se perguntado para que eles servem, certo? Às vezes, também presente em outros objetos, como mouse e teclado, esse cilindro é chamado de núcleo de ferrite e serve para evitar variações muito grandes e picos de energia nas correntes que passam por cabos. Esse equipamento surgiu no século XIX por um físico que nem imaginava que sua descoberta iria ser tão usada hoje em dia. Sabe aqueles ruídos que de vez em quando saem das caixas de som? Esse cilindro serve para evitar que eles aconteçam. Com os núcleos, a radiação emitida pelos fios poderia ocasionar interferência em outros objetos eletrônicos, o que causaria os tais ruídos. Na sua calça jeans, existem duas coisas que você não faz a mínima ideia para que servem: os rebites e o pequeno bolsinho. No caso dos rebites, a história é bem curiosa. Antigamente, as calças jeans eram usadas por mineiros e garimpeiros e não eram tão resistentes como as que temos hoje em dia. Quando esses trabalhadores colocavam suas ferramentas nos bolsos, eles tinham alguns problemas com o peso das ferramentas. Com o passar do tempo, os bolsos não aguentavam e acabavam rasgando. A solução foi arrumar um reforço para a vestimenta, colocando alguns rebites nos cantos dos bolsos. Já em relação ao pequeno bolso, a história é bem curiosa. A ideia desse pequeno bolso foi de Levi Strauss, o inventor da calça jeans, que percebeu que os cowboys precisavam de um lugar para guardar seus pequenos relógios de bolso, algo que era muito comum em tempos antigos. Atualmente, apesar de não ser comum vermos pessoa usando relógio de bolso, o pequeno bolsinho permanece lá, sem muita utilidade, mas talvez algumas moedas. Sabe aquele anelzinho que vem nas latinhas de refrigerante? Eles também têm uma função muito legal. Muita gente não sabe que, além de servir para abrir a latinha, aquele anel serve para prender o canudinho na hora de consumir o líquido dentro da lata. Assim, você evita que o canudo fique solto ou mesmo caia lá dentro. Aliás, você já ouviu falar daquela lenda de que, se juntar uma quantidade enorme desses anéis de latinha, é possível trocar em uma cadeira de rodas? Pois é. Toda essa história que muita gente acha que é lenda é verdadeira. Em algumas instituições, como o Rotary Club, é possível trocar 100 quilos de lacres metálicos por uma cadeira de rodas. Os lacres são vendidos a uma metalúrgica que reaproveita o alumínio. Em 2017, 14 toneladas do material foram arrecadadas nos últimos 3 anos. E todo o dinheiro foi direcionado para a compra de mais de 400 cadeiras de rodas. Legal, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma das mais inovadoras utilidades que eu vi nos últimos tempos. Imagina um caderno especial que depois que você o usa até o final, basta colocá-lo dentro do micro-ondas e todas as folhas voltarão a ficar brancas. Parece loucura? Ou parece coisa de gente que só veria no futuro? É isso? Mas é uma realidade. Estou falando do Rocketbook, um caderno digital que consiste em uma espécie de bloco de notas que, quando utilizado com certo tipo de caneta, basta colocar 30 segundos no micro-ondas para que as anotações sejam completamente apagadas. Ainda mais legal é o fato de que é possível armazenar as páginas em serviços como o Google Drive. Por exemplo, segundo os criadores, esse caderno especial é indicado para estudantes, designers, artistas, empreendedores e pessoas criativas. Bom,
Essas foram as 10 curiosidades em apenas 10 minutos. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!